Nessa aula, dentro do capítulo de soluções, a gente vai estar falando um pouco sobre concentração, diluição e titulação, alguns itens bastante cobrados em provas de vestibulares do Enem. O primeiro tipo de concentração que estaremos discutindo é a concentração comum, que é dado pela quantidade em gramas de um determinado soluto em 1 litro de solução. Considerando um exemplo em que eu tenho um frasco com 3 litros de solução e a este recipiente eu adiciono 60 gramas de NaCl, nós podemos dizer que, dividindo 60 gramas pelo volume total, que é o volume de 3 litros, então 60 dividido por 3, nos daria 20 gramas de NaCl para cada litro de solução. Este valor é o valor que nós chamamos de concentração comum. Podemos trabalhar também com fórmula. No caso, a concentração comum seria a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução, dado em litros. Logo, a concentração seria a massa M1, onde esse índice 1 indica para a gente o soluto, dividido pelo volume. Neste caso, o volume não está com índice nenhum, nem o número 1 e nem o número 2, significando para a gente que trata-se do volume da nossa solução. Neste caso, a unidade está sendo dada por gramas por litro. Olhando para esta questão, observem que quer saber qual é a massa dos íons Na+, existentes em 200 ml de solução de NaOH, hidróxido de sódio, de concentração igual a 80 gramas por litro. Então, o problema está querendo saber a massa do íon Na+, existente em um volume total de 200 ml de solução, que possui concentração 80 gramas por litro. A gente pode pensar o seguinte, a concentração já nos traz uma informação importante, 80 gramas por litro. Então, eu tenho que, em 1 litro, que corresponde a 1000 mililitros, eu tenho 80 gramas de NaOH. Como o problema nos informa que são 200 mililitros, em 200 mililitros eu teria uma massa X. Essa massa X, resolvendo as contas, seria no valor de 16 gramas de hidróxido de sódio. Chama a atenção que nós calculamos a massa de hidróxido de sódio, a massa total. No entanto, o problema está pedindo a massa dos íons Na+. Então, a gente precisa considerar que o NaOH, quando colocado em água, libera Na+, e libera OH-. Para cada 1 mol dessa substância, eu libero 1 mol de Na+, e 1 mol de OH-. Olhando na tabela periódica, eu tenho a massa atômica do sódio, a massa atômica do oxigênio e a massa atômica do hidrogênio. A massa atômica do sódio seria a massa igual a 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio seria 1. Fazendo o somatório dessas massas, eu encontro o valor igual a 40 gramas. Então, para cada 40 gramas de NaOH, 23 gramas correspondem à massa de sódio. Lembrando a vocês que o fato de ter uma carga positiva não altera a massa, indica apenas que perdeu um elétron, que tem carga desprezível. No caso, se eu tenho 16 gramas de NaOH, para 16 gramas de NaOH, eu tenho uma massa Y de Na+. Essa massa Y corresponde a 9,2 gramas de íons Na+, que é o que o problema está pedindo. E aí a gente chega na resposta. Uma outra forma de representarmos a concentração seria na forma de título, que pode ser título em massa ou em volume, que apresentam raciocínios semelhantes. O título corresponde à relação ou ao quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Neste caso, solução é soluto mais solvente. Olhando para este exemplo, a gente pode pensar que, adicionando 10 gramas de NaCl a um frasco, com 90 gramas de água, eu tenho 100 gramas no total. Dessa forma, para representarmos o título correspondente ao soluto, basta dividir 10 gramas, que corresponde à sua massa,
pela massa total, que seria 100, o que nos dá 0,1. E a gente pode também falar sobre o título do solvente. No caso, a fração correspondente ao solvente seria a massa do solvente, 90 gramas, dividido pela massa total, que leva ao valor de 0,9. Chama a atenção que a gente pode expressar esses valores também na forma de porcentagem. Basta multiplicar esse valor encontrado por 100. Dessa forma, 0,1 vezes 100 nos levaria ao valor 10%, o que diz que o NaCl corresponde a 10% da massa total. No caso, 0,9 vezes 100 daria 90%, o que significa que eu tenho 90% da massa total correspondente ao nosso solvente, como sendo a água. E a gente pode, então, observar que alguns livros trazem na forma de fórmula. O título seria a massa M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa total. Lembrando que a gente pode estar expressando também a fração do nosso solvente. Então, o título é a massa aqui do soluto, dividido pela massa total. Observe que o índice 1 corresponde ao soluto, o índice 2 corresponde ao nosso solvente. Uma outra forma de expressarmos concentração, que é talvez a mais importante delas, a mais cobrada, aquela que tem maiores aplicações, que está muito presente, diz respeito à concentração mol por litro. Alguns livros chamavam de molaridade, mas este termo hoje não é mais indicado. A concentração em mol por litro, como o próprio nome diz, vai nos dizer que quanto eu tenho em termos de quantidade de matéria, ou seja, em número de mols, para cada litro de solução. Se a gente olha para este exemplo, eu tenho no interior de um recipiente de 3 litros, uma massa, ou melhor, uma quantidade de soluto correspondente a 1,5 mols. Então, a concentração em mol por litro seria 1,5 dividido pelo volume total, que nos dá 0,5 mol em cada litro de solução. A concentração em mol por litro vai ser, então, a quantidade de soluto, dada em número de mols, dividido pelo volume da solução, dado em litros. Então, a gente pode pensar que concentração em mol por litro é número de mols do soluto, por isso o índice 1, dividido pelo volume total, pelo volume da solução, por isso que o V não possui índice algum. Agora, é importante a gente lembrar como a gente faz o cálculo do número de mols. O número de mols é a massa que eu tenho do soluto dividido pela massa molecular. Eu posso, então, pegar essa relação e substituir nessa fórmula original. Sendo assim, eu passo a ter esta nova fórmula, em que a concentração em mol por litro é massa do meu soluto dividido pela massa molecular, que corresponderia ao número de mols, e aqui o volume que já existia na fórmula originalmente. Então, quando o problema já forneceu o número de mols, a gente pode utilizar diretamente essa primeira fórmula. Quando o problema estiver informando a massa que foi utilizada, é mais interessante estar utilizando esta segunda equação, uma vez que eu consigo utilizar a massa diretamente e eu posso calcular a massa molecular. Este exemplo mostra a aplicação ou como realizar cálculos utilizando a concentração em mol por litro. O problema, então, está pedindo qual é a molaridade ou qual é a concentração em mol por litro de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução. Então, observem que ele quer que a gente calcule a concentração em mol por litro. Ele fornece para a gente qual é o volume, nesse caso 400 ml. Ele fala que trata-se do iodeto de sódio e fornece a massa, neste caso de 45 gramas. O primeiro passo, então, vai ser o seguinte. Eu preciso saber que iodeto de sódio tem fórmula NaI. Olhando na tabela periódica, nós conseguimos a massa de cada um dos elementos. Neste caso, a massa atômica do sódio vale 23,
e a massa do iodo, 127. Em 1 mol do NaI, eu tenho, então, 23 mais 127, que nos dá 150 gramas de iodeto de sódio. Se eu tenho 150 gramas de iodeto de sódio correspondendo a 1 mol, quando eu tiver 45 gramas desse sal, 45 gramas deste sal, isso corresponde a qual número de mols? Ao número de mols N. Esse número, fazendo a conta, nós teremos 0,3 mols de NaI. Agora, o problema está perguntando qual é a molaridade, qual é a concentração em mol por litro. Nós fizemos uma parte. Agora, eu preciso lembrar o seguinte, esse 0,3 mol está dissolvido em 400 mililitros, que é o volume que foi fornecido inicialmente. Se eu quero saber em mol por litro, então quando eu tiver 1 litro de solução, que corresponde a 1000 ml, qual vai ser a concentração? A concentração é igual a 0,75 mol por litro. Mas, se ao invés de fazer este raciocínio, eu quiser utilizar diretamente a fórmula, é possível? Sim, eu posso pegar a concentração em mol por litro, que é dado pela massa do soluto dividido pela massa molecular, vezes o volume. Substituindo os valores, eu teria uma massa de 45 gramas, dividido pela massa molecular, igual a 150 gramas por mol, vezes o volume dado em litro, 0,4. Então, foi feita a conversão de 400 mililitros para litros, que corresponde a 0,4 litros, uma vez que é de interesse obter a concentração em mol por litro, que daria, então, 0,75 mol por litro. Estas duas representações, embora ainda apareçam, não são mais recomendadas, mas, se aparecer 0,75 mol por litro, ou 0,75 molar, ou 0,75 M em maiúsculo, corresponde ao 0,75 mol por litro. Hoje, recomenda-se utilizar essa primeira forma que está aqui, 0,75 mol por litro. Considerando este outro exemplo, observem o que está sendo proposto. 500 ml de solução contém 10 gramas de sulfato férrico 100% dissociado. Calcule a molaridade do sulfato férrico e dos íons férrico e sulfato em mols por litro, dado as massas atômicas do ferro igual a 56, enxofre 32 e oxigênio 16. Observe então que foi fornecido o volume, que corresponde a 500 ml, foi fornecida a massa, que corresponde a 10 gramas, e ele quer saber qual é a concentração, tanto do composto como um todo, que seria o sulfato férrico, quanto dos íons férrico e sulfato. Então, está sendo proposto mais de um cálculo para a gente. Como que a gente vai começar? Primeira coisa é saber que o sulfato férrico, ou sulfato de ferro 3, tem fórmula Fe2SO4,3. Quando a gente olha na tabela periódica as massas atômicas, ferro 56, enxofre 32, oxigênio 16, para calcular a massa molar deste composto, é suficiente que a gente multiplique o número 2, que é o número de átomos de ferro, vezes a massa correspondente ao ferro, mais o número de átomos de enxofre, neste caso. Observem que o SO4 está no interior de parênteses e existe um 3 do lado de fora. Então, esse 3 multiplica tanto o oxigênio quanto o enxofre. Então, significa que eu tenho 3 vezes 1, são 3 átomos de enxofre. Cada átomo vale 32, então seria 3 vezes 32. No caso do oxigênio, eu tenho 3 vezes 4, eu tenho 12 átomos de oxigênio. Cada átomo vale 16, então seria 12 vezes 16. Fazendo o somatório destas massas todas, nós chegamos ao valor de 400 gramas por mol. Então, a molaridade corresponde à massa que eu tenho, que seria 10 gramas, dividido pela massa molar do composto, que seria 400 gramas por mol, vezes o volume, que neste caso vale 500 mililitros, ou 0,5 litros. Então, nós chegamos na resposta igual a 0,05 mol por litro. Só que acabamos de calcular
o primeiro ponto que o problema está pedindo, que seria a molaridade do sulfato férrico. Nós precisamos ainda calcular a concentração em mol por litro dos íons férrico e sulfato. Para isso, a gente tem que pensar que ocorre um processo de dissociação iônica e esse processo, quando houver a dissociação, liberando cátion, neste caso o ferro 3+, e o ânion SO4 2-, nós teremos a liberação de 2 cátions Fe3+, uma vez que eu tenho 2 átomos de ferro. E vai liberar o SO4 2-, como um ânion. No caso, eu tenho 3 vezes o grupo SO4, por isso que libera aqui 3. Então, eu sei que para cada 1 mol dessa substância, libera 2 mols de ferro e libera 3 mols de SO4 2-. Se eu tenho 0,05 mol por litro de Fe2SO4 3, eu tenho o dobro de Fe mais 3. Por isso que eu tenho 0,10 mols por litro. Se a relação é de 1 para 3 com o SO4, eu tenho 0,05 de sulfato férrico, portanto, eu tenho 3 vezes mais de ânion SO4 2-. 3 vezes 0,05 daria 0,15 mol por litro. Com isso, a resposta seria 0,05 mol por litro para o composto sulfato férrico, 0,10 mol por litro para o íon férrico e 0,15 mol por litro para o íon sulfato. Uma outra forma de expressarmos concentração seria partes por milhão. Normalmente, este termo é utilizado muito quando a gente está falando sobre poluição do ar, poluição da água, por exemplo. Neste caso, partes por milhão, representado por ppm, indica quantas partes de um determinado soluto nós temos em 10 a 6 partes da solução. Então, se eu falo, por exemplo, 10 ppm, eu posso estar me referindo a 10 gramas de um determinado material em 10 a 6 partes, ou em 10 a 6 gramas de um material total. Se eu pego aqui como exemplo, dizemos que há 15 partes de CO, monóxido de carbono, em 1 milhão de partes do ar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu tenho 15 ppm de monóxido de carbono no ar. Então, é uma relação bastante fácil da gente conseguir enxergar. 15 partes para cada 1 milhão de partes. Se for dado aqui em grama, 15 gramas, seria em 1 milhão de gramas do nosso material como um todo. O outro termo que a gente vai estar discutindo nessa aula é diluição. Diluição, se a gente for pensar num exemplo mais comum do nosso dia a dia, a gente poderia estar citando a preparação daquele suco de caju que a gente compra a embalagem mais concentrada, com suco concentrado, e aí você transfere uma quantidade para um recipiente e vai adicionando água. Então, diluir significa adicionar a uma solução uma porção do próprio solvente puro. No caso do exemplo que eu citei, seria a gente estar adicionando água à nossa solução para obter o suco de caju mais diluído. Pegando como exemplo esta situação em que eu tenho uma solução inicial, então eu tenho um determinado volume dentro de um recipiente, que é para nós a solução mais concentrada. Aqui dentro eu tenho uma determinada massa de um soluto qualquer. Eu tenho um volume, então a gente pode ver que existe uma quantidade de solvente aqui dentro, então eu tenho um determinado volume para essa solução, e a gente pode falar na concentração, que seria a divisão da massa pelo volume. Se a gente adiciona a esse recipiente uma quantidade de solvente puro, então observem que o que está sendo adicionado é simplesmente solvente, o que nós teremos? Nós passaremos até agora uma solução mais diluída. Observe que houve um aumento do volume e, no caso, chama atenção para vocês, com relação à massa, eu adicionei apenas solvente puro. Então, a massa de soluto que eu tinha inicialmente não foi alterada. Se eu tinha 10 gramas de sal de cozinha inicialmente,
eu continuo tendo 10 gramas de sal de cozinha ao final. Então, a massa do nosso soluto não é alterada. O volume, a gente viu que sofreu uma alteração, uma vez que foi adicionada uma quantidade de solvente. E, uma vez que eu alterei o volume, mas não alterei a massa, eu tenho alteração da concentração. Por isso que aqui está representado como selinha. Observe, então, que a massa permaneceu constante. Eu posso pensar, então, na seguinte relação. Concentração é a massa de soluto sobre volume. Isolando a massa, eu tenho que M1 é igual ao produto da concentração vezes o volume. M1 é concentração vezes volume. Isolando a massa na situação final, eu tenho que a concentração final é igual a massa M1 dividido pelo volume final, V'. Isolando novamente a massa M1, eu tenho que M1 é igual a concentração final vezes o volume final, C', V'. Como as massas são iguais, eu posso igualar esses dois termos. Dessa forma, a concentração vezes o volume inicial é igual à concentração vezes o volume final, que é para a gente a fórmula da diluição das soluções. Para exemplificar o processo de diluição, consideremos que 100 ml de solução de cloreto de sódio, de concentração igual a 15 gramas por litro, foi diluído ao volume final de 150 ml. E ele quer saber qual será a nova concentração. Então, observe que eu tenho um volume inicial de 100 ml, que tem a concentração de 15 gramas por litro, e eu tenho um volume final correspondente a 150 ml. Como que a gente vai fazer? Considerando a definição de concentração comum, o que significa 15 gramas por litro? Significa que eu tenho 15 gramas de NaCl para cada 1 litro de solução, ou 1000 ml de solução. Só que o problema forneceu para a gente a informação de que eu peguei 100 ml. Logo, em 100 ml, eu tenho uma massa X. Esse valor de X corresponde a 1,5 gramas. Qual é o significado desse valor de X? Significa que, neste volume, em 100 ml de solução, eu tenho 1,5 gramas de NaCl. Se a gente considera que essa massa não vai se alterar na solução final, ou seja, quando eu adiciono uma quantidade de solvente, eu não altero a quantidade do soluto, eu tenho que, ao final, 1,5 gramas de NaCl estará presente. Então, na solução final, neste volume de 150 ml de solução, eu terei uma massa de 1,5 gramas de NaCl. Agora, eu quero expressar concentração em gramas por litro. Então, me interessa correlacionar isso com 1 litro de solução, ou 1000 mililitros. Fazendo a regra de 3, nós chegamos na resposta de 10 gramas por litro. Chama a atenção que este valor encontrado, obrigatoriamente, tem que ser menor do que o valor que a gente tinha inicialmente. Sempre que a gente faz um processo de diluição, a concentração diminui. Se o estudante tem interesse em usar alguma fórmula para poder resolver, ele pode pensar na fórmula da diluição, onde a massa se manteve constante, então eu posso pensar em concentração vezes volume inicial é igual a concentração vezes volume final. O volume inicial era 100 ml, a concentração inicial era 15 gramas por litro, o volume final 150 ml, e a concentração final é o que está sendo procurado. Fazendo as contas, nós chegamos no valor de 10 gramas por litro. Aqui chama a atenção que eu posso utilizar, no lugar do volume, mililitros e expressar a concentração em gramas por litro. Desde que, do outro lado, onde eu for expressar o volume, eu utilize a mesma unidade que foi utilizada antes do sinal de igualdade. Então, mililitros para 100 ml, a situação inicial, 100 mililitros,
a situação final, 150 ml. Então, a unidade ml corta com o que nós tínhamos inicialmente. Então, eu posso utilizar desde que o volume eu padronize e utilize a mesma unidade. Se quiser fazer a conversão, pode trabalhar aqui com 0,1 litro e aqui com 0,15 litros. Chega na mesma resposta. Uma outra situação seria misturarmos duas soluções de mesmo soluto. Neste exemplo, estou considerando uma situação A, onde eu tenho 7 gramas de NaCl em um volume de 100 ml, de tal modo que eu tenho uma concentração de 70 gramas por litro. E eu tenho um segundo recipiente B com a massa de 8 gramas de NaCl dissolvida em 200 ml de solução, que nos fornece uma concentração de 40 gramas por litro. Se eu misturo esses dois recipientes, eu tenho uma massa M dissoluta ao final, eu tenho um volume V e eu tenho uma outra concentração. A massa, uma vez que eu estou somando dois materiais iguais, eu posso simplesmente pensar em somar esses valores de massa. Então, 7 gramas de NaCl com 8 gramas de NaCl me fornecem 15 gramas de cloreto de sódio. O volume, posso seguir no mesmo raciocínio. Eu tinha 100 ml do frasco A mais 200 ml do frasco B. Fazendo o somatório, eu tenho um volume final de 300 ml de solução. Agora, quando eu penso na solução final, e eu vou expressar a concentração, eu tenho que lembrar o seguinte: essa massa é a massa que eu tenho ao final. Então, eu tenho 15 gramas de NaCl no volume total da solução, que corresponde a 300 ml. A concentração é gramas por litro. Então, em 1000 ml, ou 1 litro de solução, eu tenho qual valor de concentração? Eu tenho um valor C. Esse valor C corresponde a quanto? A 50 gramas para cada litro de solução. Se a gente for utilizar fórmula, a gente pode simplesmente pensar que concentração é massa dividido por volume. A massa que eu tenho ao final corresponde a 15 gramas. O volume que eu tenho ao final, é importante que a gente faça a conversão para litros, uma vez que a unidade é gramas por litro. Então, 300 ml corresponde a 0,3 litros, 15 dividido por 0,3 fornece o valor de 50 gramas por litro, que corresponde à resposta do problema. Quando tivermos mistura de duas soluções de solutos diferentes, mas que não reagem entre si, nós podemos pensar no seguinte exemplo. Considerando o frasco A contendo 7 gramas de cloreto de sódio em um volume de 100 ml, isso nos dá a concentração de 70 gramas por litro. Se eu misturo esse frasco A com o frasco B, que possui 8 gramas de cloreto de potássio, com concentração de 40 gramas por litro, um volume de 200 ml, eu tenho esse frasco que eu estou representando aqui como A mais B. O somatório dos volumes pode ser feito. Então, eu tenho um volume final igual ao volume de A mais o volume de B. No entanto, esses sais eles se comportam de forma independente. É como se um não reconhecesse a presença do outro. Então, eu tenho que expressar concentrações diferentes para cada um dos sais. Utilizando, então, a fórmula concentração é massa do soluto sobre volume. Eu tenho que a massa do soluto é o produto da concentração pelo volume. Então, para o NaCl, eu tenho concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Qual seria o volume inicial? Seria 100 ml, que é esse volume que eu tenho de A inicialmente. A concentração inicial seria 70, então 100 vezes 70, igual ao volume final. Neste caso, o volume final é o somatório de 200 com mais 100, por isso que seria 300, vezes a concentração final do NaCl. A concentração final, portanto, do cloreto de sódio
seria 23,3 gramas por litro. No caso do cloreto de potássio, posso fazer um raciocínio semelhante, em que a concentração vezes o volume inicial é igual à concentração vezes o volume final. O volume inicial era 200 ml e a concentração 40. Então, 200 vezes 40. O volume final é o mesmo 300 ml vezes a concentração que eu tenho ao final, que é o que a gente está buscando. A concentração final do cloreto de potássio vai ser igual a 26,6 gramas por litro. Chama atenção para um detalhe que algumas questões pedem para expressar não a concentração do sal como um todo, mas a concentração do íon, seja a concentração do Na+, seja a concentração do potássio, seja a concentração do Cl-. Chama a atenção que, no caso do NaCl, quando ele está dissociado, ele libera Na+, e libera Cl-. O cloreto de potássio, quando está dissociado, libera K+, e libera Cl-. Observem que a estequiometria é 1 mol de NaCl libera 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. 1 mol de KCl libera 1 mol de K+, e 1 mol de Cl-. Então, se o problema estiver pedindo para calcular a concentração do NaCl, é um raciocínio bem direto. Agora, se ele estiver pedindo a concentração do Na+, eu preciso lembrar que o NaCl se relaciona com Na+, na proporção de 1 mol do composto libera 1 mol de Na+. Agora, se ele estiver pedindo concentração do potássio, eu preciso lembrar que para cada 1 mol de KCl, eu libero 1 mol de potássio, de K+. Agora, se o problema estiver pedindo qual é a concentração do íon Cl-, a gente precisa lembrar que tanto o cloreto de sódio, NaCl, quanto o cloreto de potássio liberam o Cl-. Então, no cálculo final da concentração de Cl-, eu preciso considerar a parcela de Cl- derivada do NaCl e a parcela de Cl- derivada do KCl. E aí a gente faz o somatório das duas para chegar ao valor da concentração final. O último tópico que a gente vai estar abordando nessa aula é o tópico titulação. Aqui, primeiramente, é preciso a gente entender como que é realizado o processo de titulação. Nós utilizamos esse processo para determinar a concentração de uma determinada solução. Neste caso aqui eu estou usando como exemplo o HCl, que é o cloreto, ácido clorídrico. E no caso, eu vou determinar qual é a concentração de HCl que eu tenho nessa amostra. Para a gente fazer esse cálculo, primeiramente, eu preciso pegar um volume conhecido da minha amostra problema. Então, eu estou falando aqui que está sendo utilizado 25 ml de ácido clorídrico com concentração desconhecida. É colocado num suporte, segurando uma bureta, e a essa bureta adiciona-se um material capaz de reagir com ácido clorídrico. Uma vez que eu estou falando de um ácido, eu posso pensar na reação ácido-base. Por isso que está sendo utilizado o hidróxido de sódio. Eu coloco no interior dessa bureta uma quantidade de NaOH de concentração conhecida, neste caso 0,1 mol por litro. Completo a bureta até o seu volume total. Esta bureta é uma bureta de 50 ml. Então, a gente vai completar a bureta até que eu tenha os 50 ml. Uma questão aqui é que o NaOH é uma solução incolor e o HCl também é uma solução incolor. Quando ocorre a reação, nós não estaríamos observando a finalização do processo de neutralização. Para facilitar a visualização, nós adicionamos um indicador. No caso, a fenolftaleína, ela tem uma coloração incolor quando está em meio ácido e na presença de um meio básico, a fenolftaleína adquire uma coloração rosada. O que vai ser feito? A gente abre essa torneirinha da bureta e deixa gotejando até que a reação vá acontecendo. À medida que a reação vai ocorrendo, a gente vai agitando o Erlenmeyer
de tal modo a facilitar a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Quando nós observarmos que uma gota caiu e, mesmo após a agitação, nós observamos que a coloração rósea permanece, nós estamos chegando a esta situação. O que nós devemos fazer? Fechamos a torneira para que não caia mais NaOH. O que quer dizer essa coloração rósea que a solução passou a apresentar? Significa que passou a haver um excesso de hidróxido de sódio aqui na solução, indicando que todo o ácido clorídrico que eu tinha foi neutralizado. Daí é importante fazer esse processo de titulação de uma forma muito cuidadosa, de tal modo que, na primeira gota que caiu, que tornou a solução rósea e essa coloração permaneceu, o gotejamento deve ser interrompido, de tal modo que não se adicione mais hidróxido de sódio, o que ocorreria um erro maior. Então, o que eu tenho de conclusão desse processo que está aqui exemplificado? Eu estou mostrando que, se eu tinha 50 ml no início, fazendo a leitura ao final, eu observo que ainda tem 40 ml de hidróxido de sódio, ou seja, foram consumidos 10 ml de NaOH. Eu posso pensar então que o volume gasto na titulação, 10 ml, corresponde a 10 a menos 2 litros. A concentração eu já tinha desde o início, 0,1 mol por litro. Então, a concentração do NaOH é 0,1 mol por litro. Dessa forma, eu posso pensar que concentração é número de mols sobre volume. O volume passou multiplicando, número de mols passa a ser, então, ao produto de concentração vezes o volume. A concentração é 0,1 vezes o volume 10 a menos 2 litros, o que nos fornece um valor de 10 a menos 3 mol por litro de NaOH. Uma vez que nós estamos falando de uma reação ácido-base, a gente pode pensar que o hidróxido de sódio está reagindo com ácido clorídrico, formando sal mais água, neste caso, cloreto de sódio e água. A proporção estequiométrica é de que 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl, formando 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Então, eu poderia pensar que 10 a menos 3 mols de NaOH, que é o valor que nós acabamos de calcular, reagem com 10 a menos 3 mols de ácido clorídrico, produzindo 10 a menos 3 mols de NaCl. Já que eu tenho o número de mols de HCl, eu tenho, então, número de mols igual a 10 a menos 3. O volume, eu informei para vocês que tem que ser um volume conhecido, e nós colocamos 25 ml no início. Então, 25 ml, que corresponde a 25 vezes 10 a menos 3 litros. Eu consigo calcular qual é a concentração do HCl. Concentração é número de mols dividido pelo volume. O número de mols nós acabamos de calcular, 10 a menos 3 mols, dividido pelo volume já em litros, 25 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, nós chegamos num valor de 0,04 mol por litro, o que significa que a concentração de HCl no início do processo de titulação, dentro do nosso recipiente, dentro do Erlenmeyer, tinha um valor de 0,04 mol por litro.